Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Eu já percebi que à sexta-feira há menos visualizações, de forma que decidi, sempre que seja possível, à sexta-feira fazer um episódio mais leve. Pensei em vários temas, mas a pedido de uma seguidora, de uma subscritora, que me pediu para contar uma história da antiguidade. Então eu vou contar a história de Ulisses, o tal que inventou o cavalo de Troia, a história do regresso a casa. Tudo isto foi descrito na Odisseia, escrita por Homero. E então o Ulisses, Troia caiu devido à artimanha de Ulisses, que era um homem muito astuto, super inteligente, e o Ulisses lá se meteu nos barquinhos para ir de volta para Ítaca, que era a pátria dele, o sítio a ilha da qual ele era rei. Ulisses era protegido pela deusa Atena. Em contrapartida, Neptuno, o deus do mar, não gostava nada dele. Os deuses daquela altura andavam sempre num rebeliço, aquilo devia ser uma vida muito cansativa, porque todos eles tinham protegidos, outros deuses não gostavam dos protegidos, e então aquilo era uma confusão, ajudar os protegidos, protegê-los dos outros deuses, ajudá-los. Aqueles deuses não tinham dia de descanso, coitados. E ele, como era inteligente, claro que era protegido pela deusa que representava a inteligência e sabedoria e essas coisas, a parte mais intelectual. Atena na Grécia, que depois foi Minerva em Roma. O Ulisses passou por imensas aventuras lá no regresso a casa. Gosto particularmente da passagem dele pelas sereias, porque as sereias eram uns seres muito perigosos. Portanto, as sereias, como toda a gente sabe, são metade mulher, metade peixe. E assim, umas barbatanas e tal. E então, eram super perigosas porque com os seus chamamentos e as suas canções enlouqueciam os marinheiros, que ficavam doidos por ir ter com elas, quando de facto esses chamamentos só serviam para levar os barcos para sítios onde havia recifes subaquáticos que lhes rasgavam as quilhas dos barcos e eles naufragavam e morriam todos afogados. O Ulisses, que era espertalhão, o que é que ele resolveu? Pôs cera dentro dos ouvidos de todos os marinheiros, só ele é que ficou com os ouvidos desimpedidos, mas pediu para ser atado ao mastro, ao poste, ao mastro do barco, sim, com uns ferros e muitas cordas, muitos cabos, e o senhor lá ficou ali muito atadinho e os barcos passaram as sereias. Os marinheiros, como tinham os ouvidos tapados, não ouviam aqueles cânticos enlouquecedores e continuaram a dar aos remos, a dar aos remos, a dar aos remos. O Ulisses, como estava amarrado, estrapuchou, puxou de um lado, puxou do outro, mas estava muito bem amarrado e não se conseguiu sair de lá. De forma que, embora ele se tenha sentido tocado pelo encanto dos chamamentos das sereias, não foi na cantiga delas, porque estava amarrado, por isso não pôde fazer nada, e eles lá passaram incólumes. Eu adoro esta história. Também há outra engraçada, que eles também passaram por uma ilha que era habitada por cíclopes. Os cíclopes eram homens muito altos, não eram bem homens, eram seres muito altos, aparentemente muito parecidos com os seres humanos normais, só que eram muito maus, tinham só um olho na testa
e pastoreavam cabras, pronto. E quando alguém ia lá ter à ilha, eles comiam essas pessoas. Eram canibais. Quer dizer, mas nem sequer os cozinhavam, enfiavam-nos de boca abaixo e lá vai disto. Mais ou menos como a baleia do profeta Jonas, que também lhe deu uma dentada. Pronto. O Ulisses ainda assistiu a alguns dos seus membros do seu exército, dos seus marinheiros, serem comidos pelo Cíclope. Lá havia um que era maior, que se chamava Polifemo, mas, lá está, ele era muito esperto. De um pau, desbastou a ponta do pau, fez uma espécie de uma verruma, e cheio de força, porque o Ulisses também era um rapaz assim alentado, cheio de força, enfiou-lhe o pau num olho, cegou, e o Polifemo perguntou-lhe: quem és tu? E ele disse: ninguém. E chama-se essa passagem Polifemo e ninguém. Por acaso também faz lembrar um bocado o Frei Luís de Sousa, mas isso é conversa para outra altura. E o Ulisses lá teve muitas peripécias. Entretanto, esta viagem de regresso durou imensos anos, cerca de 10. Ora, ele já tinha estado 10 anos na Guerra de Troia, no cerco, portanto, ao todo ele teve cerca de 20 anos sem voltar a casa. Em casa estava a mulher, chamada Penélope, o filho, que era o Telêmaco, e o cão, chamado Argos. Ele, quando voltou, disfarçou-se de mendigo, só foi reconhecido pelo cão, que quando o viu, ainda o cumprimentou e a seguir morreu. Mas pronto, teve essa alegria de rever o dono. Em Ítaca, aquilo era um bocado complicado para a mulher de Ulisses, para Penélope, porque havia muitos pretendentes à sua mão para se tornarem reis de Ítaca. Comiam, bebiam, estavam ali todos no bem bom, à espera que ela decidisse escolher um deles. Penélope era do clã das tecedeiras. Contam que ela tinha uma teia tatuada numa face, que era o que a identificava como tecedeira de altíssimo grau, e começou a fazer uma tapeçaria e informou os pretendentes que quando a tapeçaria terminasse, ela escolheria o seu marido, entre eles. O que é certo é que ela tecia de dia e desfazia o trabalho durante a noite. A isto chama-se ter paciência, que é uma virtude muito bonita, que eu não tenho em larga escala, reconheço, mas a Penélope tinha. E fazia de dia, desfazia de noite, fazia de dia, desfazia de noite. O que é certo é que quando Ulisses chegou, passado os 20 anos, a tapeçaria ainda não estava concluída. Entretanto, ele disfarçou-se de mendigo, foi lá para o palácio ou para a Casa Real e, com a ajuda do filho, que entretanto também reconheceu, o Telêmaco, acabou com a vida daqueles pretendentes todos e ressurgiu perante os olhos dele, em toda a sua pujança, a sua glória, o rei de Ítaca, e a Penélope ficou toda contente, o filho também ficou todo contente, os súbditos também devem ter ficado todos contentes, e assim pronto, foi a história do regresso a casa, contada em 3 penadas, de Ulisses em direção a Ítaca. Se quiserem saber mais sobre isto, não estou a dizer para lerem a Odisseia, que é em verso e é difícil de ler, mas há uns livros muito engraçados que são estas grandes epopeias passadas de verso para prosa e de uma forma sucinta,
contam estas histórias. São livros maravilhosos. Eu ainda tenho um, descobri outro dia que ainda tenho a Eneida, que é a história de outro herói de Troia, uma vez Troia destruída, mas é um herói troiano, não é um herói grego como Ulisses, ou Odisseu, que também aparece com os dois nomes muitas vezes. E ainda outro dia estive a reler e foi um prazer enorme. São uns livros muito engraçados, se os encontrarem em algum lado não deixem de adquirir. E pronto, por hoje terminou a história de Ulisses. Obrigada a quem me sugeriu este tema. Como sempre, já passámos as 1600 visualizações, eu não posso estar mais grata. Peço para continuarem a visualizar, para muitas partilhas, partilhem com os vossos amigos, família, muitos likes para a Maldição de Cassandra continuar a crescer. Até breve!